Davi e Jonatas. Davi e Jonatas. As Escrituras Sagradas falam sobre tudo, mas não falam sobre tudo. Este é o lugar de tropeço e a rocha de escândalo dos seus oponentes. Jesus Cristo veio para nos anunciar os enigmas ocultos desde a fundação do mundo, como está escrito. Abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, como está escrito. Abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mas a intimidade do Senhor é para os que o temem, e os segredos do Senhor para os que o amam. Porém, está escrito que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os seus não o receberam. Ouviram de mau grado com seus ouvidos. Realizaram fraudulosamente as suas obras. E não discernindo bem entre o quente e o frio, postaram-se mornos diante do fogo consumidor. Pelo que o mesmo Senhor disse: aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão envilecidos. E diz ainda hoje: a vós vos é anunciado os mistérios do reino de Deus, mas a este povo se cumpre a profecia de Isaías que diz: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu, palavras de Isaías: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Isaías 6, 1 a 13. Porque aquele que tem, muito lhe será dado, e ao que não tem, até o que tiver, ser-lhe-á tirado. Se vos falei das coisas terrenas, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou para o seu próprio poder. Basta. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que dizem vejo sejam cegos. Comentaremos sobre a amizade de Davi e Jonatas, que quase sempre é questionada pelos que não conhecem bem as Escrituras e buscam coisas más nas entrelinhas. Essas especulações buscam encontrar falhas nas Escrituras e senões em Deus. Mas fomos alertados a não ir além do que está escrito.
e não acrescentar, nem retirar, nem um jota, nem um tio do que está escrito. É o que estaremos a fazer neste comentário. Que o Senhor nos ajude. Principais questionamentos. A mãe de Davi estava em pecado quando concebeu ele. A mãe de Davi traiu o marido. As Escrituras reconhecem a Davi como filho legítimo de Jessé. Davi era diferente porque Jessé não era seu pai. Davi era um homem sexualmente frio e, por isso, havia preferência homo. Davi estava excluído como irmão e filho porque ele era diferente dos demais irmãos. Davi era um filho excluído dos demais. Há diferença entre gentil e delicado, ou são a mesma coisa? Jonatas e Davi eram como irmãos na fé ou uma dupla de união afetiva. O primeiro filho de Davi com Betseba seria chamado filho de Urias, porque alguns afirmam homossexualidade na vida de Davi e Jonatas usando textos bíblicos. Por que Davi foi chamado por último? Porque o amor de Jonatas foi considerado melhor que os das mulheres. Porque o profeta não foi diretamente a Davi? Quem nesta vida não foi concebido em pecado? Tanto Davi quanto Jonatas tiveram mulher e filhos. Ora, a amizade de Davi com Jonatas ocorreu na presença de Deus, em votos, juramentos e aliança de fidelidade na guerra, para livrar a Davi da morte que parecia a serviço de Saul, pai de Jonatas. E aquele jovem era um grande amigo de Davi, mas poderia ser denunciado como um traidor para com seu próprio pai, por causa da lealdade de guerra. E nisto corria risco de morte também, porque até as suas armas deu-as a Davi, e tais poderiam ser usadas contra o seu próprio pai, Saul. Está escrito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém tem maior amor do que este, dá a sua vida pelos seus amigos. Mateus 22, 39, João 15, 13. Respondendo: a anulação da diferença entre gentil e delicado se deve às novas versões distorcidas das Escrituras, conforme as teses e tendências dos exegetas. Gentil, que expressa gentileza, amabilidade, graciosidade, amável, cortês, que se comporta de uma maneira encantadora e educada, gracioso, que desperta empatia pela bondade de seus sentimentos ou pelo requinte de seus comportamentos. Delicado é o repleto de delicadeza, de cortesia, cortês, atencioso, afável, de natureza fraca, frágil, tenro, qualidade de suave, mimoso, bondoso, delicado, bordado,
agradável ao paladar, sutil, fino, de gosto delicado, difícil, complicado. Aquele que se ofende com muita facilidade, melindroso, que tem comportamentos tidos como femininos, homem delicado, que se desfaz facilmente, quebradiço. Créditos, dicionário Aurélio. A mãe de Davi não estava em pecado quando concebeu ele. Não está escrito tal afirmação. Mas todo ato sexual, embora socialmente justificável, tem um quê leve ou grave de pecado no que se compõe o universo de suas emoções, sentimentos, sentidos e prazeres. Todo homem foi gerado ou concebido em pecado, e independente disto, não há um justo sequer, isto desde Caim e Abel. Mas Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Somente Ele, porque todos os demais homens foram concebidos em pecado, considerando-se que conceição e concepção são termos mais empregados para a mulher. A procedência ou paternidade chamada da parte do homem sempre fora denominada semente. Davi é parte e pessoa importante na genealogia de Cristo. Se tivesse outro pai, o seu nome deveria constar na genealogia. Mas Davi, filho de Jessé, é o que mais se repete em toda a Escritura Sagrada e na genealogia. Davi foi chamado por último porque era o menor, o caçula, o mais humilde. Tinha um coração segundo o coração de Deus. E Deus chama as coisas que não são para confundirem as que são. E nessa escolha nos deixou o grande aprendizado de humildade. Seus pensamentos estão acima dos nossos. Aquele que quiser ser maior entre vós, seja o menor de todos, o último de todos, e o derradeiro de todos, e o servo de todos. Davi não era excluído, apenas não estava em casa no primeiro momento da visita do profeta. Deus mandou ungir a um dos filhos de Jessé, que mostraria lá quando Samuel chegasse. Davi não estava excluído como irmão e filho por ter fisionomia diferente, se assim era. Caso não fosse filho legítimo de Jessé, eles não teriam nenhum constrangimento em declarar um filho bastardo, quando sim. Há muitas citações de filhos na Bíblia com identificação de pai e mãe juntos. Exemplo, filho de Jacó com Leia, filho de Israel com Raquel. Não temos as fotos dos filhos de Jessé para garantirmos que todos eles nasceram de uma mesma mãe, embora não esteja escrito quantas mulheres e concubinas, porventura, Jessé possuía. Isto em cogitações vagas e jocosas, é claro. Davi não estava excluído da família. Apenas era pastor de ovelhas, tarefa mais leve para o seu tempo. Davi não estava excluído da família como irmão e filho,
somente porque ele era diferente dos demais, considerando que nem mesmo os gêmeos idênticos são iguais. Nenhuma novidade por serem pessoas diferentes, até gêmeos extremos. Jacó e Esaú tinham diferenças físicas e íntimas externas e extremas, e eram gêmeos. Assim também Pérez e Zerá. O pai de Davi, ao ser perguntado se não tinha mais nenhum mancebo em sua casa, a resposta foi: ainda falta o menor. Davi era o menor e exercia trabalho mais leve. Davi era de gentil presença, homem do campo, receptível, cortês, educado, com ares diplomáticos e cuidava de ovelhas. Naquele dia e momento da escolha, Davi era o menor de todos e o último de todos e o derradeiro de todos, não excluído, mas escolhido conforme o coração de Deus. Não tinha parecer feudal, mas de guerreiro. Há quem tenha gentil presença aonde quer que chegue ou onde quer que esteja, sem ter um rosto angelical e fisionomia feudal ou delicadeza homo. Jonatas e Davi eram como irmãos na fé e nos objetivos sobre Israel, não uma dupla em união afetiva. Jonatas e Davi não eram uma dupla em união afetiva, repetimos. Gentil presença não é semblante efeminado. O amor de Jonatas foi considerado melhor do que os das mulheres, porque se falava da completa impossibilidade de traição em todas as áreas da amizade, no conflito e na guerra, não somente na questão absurda de sexualidade, porque ficou escrito que a serpente enganou Eva como o vaso mais fraco ou mais frágil. O amor ou interesse que o guerreiro sentia por uma mulher levou Davi ao assassinato, considerado uma loucura em Israel. Também era homem de guerra, chamado homem de sangue pelo Senhor seu Deus. Davi tinha comportamento adorador, macho e guerreiro, teve filhos, amou mais de uma mulher, e por direito dos reis havia concubinas ao seu dispor, como está escrito.